Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia Bruno Nascimento. E está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção-geral, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. Hoje estaremos aqui em uma conversa com Bruno Melo, um dos produtores do Poa Jazz Festival, evento que vai para a sua 5ª edição e traz a Porto Alegre artistas nacionais, internacionais e locais, em constante convívio durante 3 noites no salão de eventos do Barra Shopping Sul. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Xará. Então, quais são os teus projetos envolvendo produção musical, e qual é a diferença entre produção executiva, curadoria? Então, eu trabalho com produção que me chamo de produtor cultural, né? Mas trabalho basicamente com música, né? Já trabalhei com teatro, artes visuais também, mas o meu foco é a música, né? Então, eu tenho uma carreira aí de mais ou menos uns 7, 8 anos nessa área, né? E é uma área que a gente aprende diariamente, né? Eu me considero um produtor mais executivo, apesar de também trabalhar com projetos de lei de incentivo, editais, faço produções independentes também, né? Mas basicamente essa confusão que se cria entre produtor musical e executivo ou produtor cultural tem muito a ver com nosso mercado não ser tão profissionalizado, né? Mas eu considero o produtor musical aquele que trabalha no disco com o artista, né? Que faz a gravação, enfim, ou trabalha dentro do conceito todo, né? E a produção executiva e cultural é mais aquele produtor que está coordenando todos os eixos, né? De uma produção, desde fechar os artistas, fechar contratos, comprar passagem aérea, fazer toda a logística, ligar as pontas, né, às vezes tem que trabalhar diretamente com o poder público para fazer liberações. Então ele pega todas as pontas, né? O produtor musical trabalha dentro de um trabalho musical. Então a minha área tem sido muito mais a produção mesmo, né, cultural, fazendo execuções de projetos. E o Poa Jazz foi uma escola, ainda está sendo, né? A gente está indo aí para o 5º ano, felizmente conseguimos manter um festival por 5 anos em Porto Alegre, realmente é uma vitória, né? E o jazz sempre foi uma paixão, assim, então hoje eu tenho trabalhado bastante com jazz, sim, né? Eu tenho o Poa Jazz Festival que eu faço a execução dele, né? Juntamente com a Branco Produções, que hoje é um dos sócios do projeto, né? Mas também tenho meus projetos, assim, eu vim de um empreendedorismo que foi o que me jogou para dentro da produção, que foi o Traga Seu Show, né? Que foi um site de financiamento coletivo, que inclusive eu trouxe aqui um disco para a gente rodar, que é da Kiai, que é um grupo excelente lá de Rio Grande, e que foi financiado dentro da minha plataforma. E ali eu fiz amigos, né? Conheci o trabalho de muita gente bacana, assim, e foi também um aprendizado de trabalhar dentro de uma outra área, né, da produção, que é o financiamento, né? Sim. E que hoje a gente acabou, que o site, eu acabei vertendo a minha vida muito mais para a produção e não consegui dar tanto conta do site, né? Então a gente acabou encerrando as atividades do site, que hoje tem uma infinidade de plataformas, né, para poder trabalhar isso. Então, eu acabei vertendo mais para a produção. Então, eu tenho um outro projeto que a gente acabou de lançar, que é um projeto que vai trabalhar com vários palcos da cidade, chama Circuito Orelhas. A ideia é trazer músicos de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, fazer uma conexão com os músicos locais aqui também, trazer músicos internacionais, artistas, né?
Mas trabalhar em vários palcos da cidade, palcos desde 50 pessoas até 2.000, 5.000 se puder, né? E esse é um projeto que eu tenho, que a gente acabou de lançar. E fora isso, eu trabalho com uma infinidade de projetos, assim. Eu sou convidado a trabalhar em projetos, às vezes eu faço só uma parte técnica, ou às vezes faço uma parte de curadoria. Já fui jurado açorianos aí pelo 2º ano consecutivo também, então recebo uma infinidade de projetos, assim, né? Tem tanta coisa boa que a gente vê. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito atualmente, né? Sim. E como tu vê o cenário atual para esses projetos na conjuntura de hoje, né? Sim. Então, a gente tá passando por uma reformulação, né, a nível nacional, né, em termos de leis de incentivo. A gente acabou de receber aí a instrução normativa do que seria a Rouanet e passa a ser uma outra lei, né, uma lei de incentivo mesmo. Muda-se esse nome, né? Então, a gente está passando por uma reestruturação, né? E muito está se atacando a cultura, assim, né? Então, a gente vê que há uma vontade de desestruturar, né? Então, quem trabalha com cultura trabalha com resistência, né? Então, desde os primórdios sempre foi isso, né? As coisas foram melhorando, né? E às vezes pioram de ano para ano. A verdade é que, se pegar, por exemplo, o Poa Jazz como um exemplo, a gente começou com um festival com muito, assim, a gente conseguia captar em torno de 1 milhão e pouco. Hoje a gente não passa de 500 mil reais e olha lá, assim, realmente está bem difícil captar, né? Mesmo tendo produtos muito bons, tendo festivais muito bons, assim, e trabalhando dentro do esquadro, ainda, se pegar o Poa Jazz, a gente já vê que houve um decréscimo de quase metade do orçamento. Né? Se a gente pegar isso numa escala estadual e municipal, tu vê que está cada vez minguando mais, né? A gente tinha um edital municipal que é o Funproarte, que sumiu, que deve aí para uma série de pessoas, está sendo pago e tudo, mas ele foi desestruturado, né? A LIC acabou de voltar também, a LIC, a estadual, né? A Lei de Incentivo Estadual acabou de voltar a entrar nos trilhos, né? Então, assim, para quem trabalha com cultura, a gente ainda está no momento de dar as mãos e se emparcerar, porque são tempos difíceis, né? Sim. Então, a palavra é resistência mesmo para nós da cultura, né? Para mim a palavra é essa, resistência. Então, para o próximo bloco, né, iremos trazer aí um pianista, Christian Sperandir, com a música Aquífero, do álbum Bons Ventos, de 2018.
Olá a todos, este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Eu sou Bruno Nascimento e você acabou de escutar a música Aquífero, de Christian Sperandir Quinteto, do álbum autoral Bons Ventos, de 2018. Então, Bruno, continuando a nossa conversa, o que tu poderia me dizer, assim, quais são os lugares possíveis para a performance musical dessas bandas, desses grupos no dia de hoje, assim? E quais as vantagens e desvantagens, né, que eles têm em determinados lugares, né? Sim. Bom, Porto Alegre está vivendo realmente uma renascença aí do jazz, né? E eu vejo que muitos bares também estão querendo abarcar esse gênero, né? Então a gente vê um crescimento de palcos assim para o gênero, né? Hoje existem alguns lugares que são próprios assim para o jazz, que tem piano, como o Café Fonfon, né? Que é bem bacana. Mas a gente tem outros lugares que já fazem o jazz, já trazem artistas também de fora, né? Então tem, por exemplo, o próprio Instituto Ling, que agora trouxe um duo de free jazz, que é uma coisa que não vem muito pra cá, porque é difícil a gente conseguir público, né? Mas como tem um subsídio, fica legal, porque eles conseguem trazer artistas de renome também, como é o caso do Kenny Barron, que vai vir agora, em 20 de maio, pro Instituto Ling. Mas assim, bares tem muitos, assim, eu vejo o 512 está querendo voltar a trabalhar com jazz também, a gente tem o Agulha que voltou a apostar também no jazz e tem um palco muito bacana, tem estrutura, né, para isso. O London Pub, que sempre abraçou o jazz, sempre teve o jazz como o gênero principal do bar, né. E na verdade tem outros tantos que eu não vou nomear, mas falando um pouco da minha perspectiva quanto produtor e quanto público, eu como produtor acho que ainda falta um pouco mais de estrutura, e no sentido de palco, como é que eu diria, eu acho que o palco ainda falta um protagonismo nos bares, assim, né? Aquele palco que tu entra e ele, né? Tu sabe muito bem que ali vai acontecer uma coisa que, sabe, tipo, tem um momento do show, né? E não aquele palco que, na verdade, é um canto do bar, que ficou isso é uma coisa que me incomoda, assim, como produtor, tá? E, assim, como público, eu já fui em bares que, sei lá, o dono do bar pediu pra banda tocar mais baixo, entendeu? Tipo, coisas assim, eu acho que pegam super mal, assim. Mas eu acho que em geral, assim, os músicos têm conseguido trabalhar numa agenda até razoável, né? Eu não falei do Odeon, que eu tive essas umas 2 semanas lá, tava tocando o Maurinho, o Luiz Mauro Filho, e o Jorginho do trompete, e cara, foi incrível, assim, porque fazia tempo que eu tô com 3 filhos, então, assim, eu já não sou mais um cara da noite, né, apesar de ser produtor. Gostaria de estar muito mais na cena do que eu estou hoje, então eu tento ir no máximo que eu posso, mas as pessoas me convidam e eu não consigo ir. Mas eu estive lá e foi incrível, assim, porque foi um momento de viver um pouco, assim, dessa cena do jazz mesmo, de ver o jazz vivo, né, a cidade viva, né. Então, assim, tinha uma galera conversando, tinha prato, copo batendo, entendeu? Mas a música rolando, sabe? E no final todo mundo aplaudindo, todo mundo gostando ao mesmo tempo, uns conversando, outros prestando atenção. Mas uma coisa livre, né, cara? Como o jazz tem que ser, né? O próprio Zusa Homem de Melo, que é pra mim uma referência, assim, também jornalista, que viveu a cena lá em Nova York, na década de 50, que fala que o jazz é a música da liberdade, né, cara? Então, a gente querer formalizar demais não dá. Então, assim, tem para certas coisas funciona, assim, mas eu acho que tem que ter um desprendimento. O jazz sempre foi assim, né? Então, eu acho que o jazz está vivendo um momento muito bom em Porto Alegre. A gente tem que aproveitar isso, os músicos, os bares também, se estruturar melhor, pagar melhor, né? Mas acho que está indo muito bem, assim. A gente tem bastante chão pela frente aí e tem palcos para tocar, isso que importa. Sim. Então esse musicar aí, ele passa um pouco pela cultura do local, do bar, então, talvez do dono e do público que frequenta aquele bar também. Eu acho que tem lugares que formaram o próprio público, né? Sim. Que tem, por exemplo, o caso do Fonfon, formou um público que gosta de jazz, ponto, né? O Agulha, por exemplo, já é um bar mais eclético, toca muitos artistas da nova cena da música brasileira, né? Traz gringos, música indie rock.
mas programa jazz e o público que vai lá consome também, né? Então, assim, se vê que também a galera mais nova tá querendo ouvir jazz, né? E a gente vê artistas que estão fazendo essa aproximação, né? Como é o caso do Kamasi Washington, né? Que lotou a Opinião, foi um show incrível, assim, super pra cima, mas que a galera mais xiita, talvez, do jazz não tenha curtido tanto, porque justamente ele tentou ligar essa coisa do baile com a música instrumental, né? Sim. Então, mas se vê que há uma vontade do público mais novo também de consumir, né? Isso eu acho uma coisa bem, bem interessante. Ficamos agora com uma das bandas participantes do Poa Jazz Festival. Vamos à audição da música Aurora, do Marmota, álbum À Margem, de 2017, com André Mendonça no baixo, Leonardo Bittencourt no piano, Pedro Moser na guitarra e Bruno Braga na bateria. Olá a todos! Este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu sou Bruno Nascimento e você acabou de escutar a música Aurora, do Marmota, do CD autoral À Margem, de 2017. Podemos ver hoje em Porto Alegre muitos eventos relacionados a jazz e música instrumental, a exemplo do Poa Jazz, Jazz a Bordo, Homenagem ao Jazz e uma cena musical crescendo. Bruno, na tua opinião, qual é a importância desses festivais para os músicos, consumidores e para a cidade? O Poa Jazz, assim, e outros festivais, o Homenagem ao Jazz também, a gente tem também o BB Jazz e Blues, né, que tem rolado também na Redenção.
entre outros que tem rolado na cidade, que também trazem o jazz para o seu palco, né? Nem sempre tem a ver com jazz o evento, e acaba trazendo também, como é o caso do Noite dos Museus. Bom, ele tem uma importância muito grande para os músicos, porque primeiro aproxima, né? Traz gente de fora, com novas linguagens, com outros approaches com seus instrumentos, né? E dá essa liga, né? Que é o que a gente tenta fazer no Poa Jazz. A gente tenta fazer esse convívio acontecer, né? Então, para os músicos é muito importante. A gente traz masterclasses, que inclusive tem rolado em parceria com o IAC da URGS. E isso é algo que a gente tem a responsabilidade de proporcionar, né, para os músicos. Para os consumidores, cara, do jazz é isso, assim, a gente também tem uma cidade fervilhando, né, com possibilidades de músicos de fora, também fazendo com que a cena local cresça, porque no momento que a gente consegue fazer um festival ser internacional aqui, a gente dá visibilidade a nível internacional também, né? A cidade entra num calendário. Então a galera começa a ver, opa, Porto Alegre, então a gente começa a receber propostas, os músicos querem vir para cá. Então a gente precisa também ter uma cena formada aqui, porque quando os músicos vêm para cá também, nem sempre eles querem vir dentro, eles conseguem vir dentro de um festival. A gente tem uma programação limitada, né? Então eles querem vir para a cidade, a gente, né, inclusive agora eu já estou negociando alguns shows aqui por fora, porque os músicos querem vir, começaram a ver Porto Alegre como, né, uma capital que consome jazz. Sim. Então isso é importante, né? E aí a gente tem que se apropriar disso, né? Os bares, então a cidade acaba tendo esse retorno, né? De, enfim, ser uma cidade aberta para isso também. E acho que o jazz, cara, tem tudo a ver, assim, com Porto Alegre. Porto Alegre já teve uma era de ouro, assim, né, na antiga, e que agora tá voltando com força, né? Então até os músicos que acho que estavam um pouco desacreditados com o jazz começam a olhar, opa, peraí, né? Agora, o próprio Arthur de Faria, esses tempos, brincou comigo, né? Pô, eu fazia jazz não tinha que tocar, não sei o que. Agora a cena do jazz tá milhão em Porto Alegre e eu acabei com a minha banda. Então, assim, a gente tem um momento que tem que aproveitar. E também, assim, fazer com que os festivais também tenham essa preocupação, tenham uma responsabilidade comunitária, né? Que é o quê? O caso, por exemplo, desse edital que a gente tem feito, que é o Novos Talentos do Jazz, né? Então faz o quê? Faz com que bandas do Brasil inteiro consigam se inscrever. Agora a gente está abrindo para a América Latina, inclusive, fazendo uma parceria com festivais do Uruguai, Argentina, Chile. E aí novos talentos, bandas novas, né, grupos novos, artistas conseguem se inscrever e participar no palco principal dos festivais. Então há uma curadoria para gente que está, né, formando assim a cena também, né? Então tudo isso eu acho que vem trazer um desenvolvimento assim para a cidade e para os músicos principalmente, né, cara? Porque a gente precisa ter um festival que o cara se prepare durante o ano, grave um disco pensando, cara, eu quero estar naquele palco, né? O Rudresh Mahantapa toca quebra tudo e eu tô no mesmo palco que o cara, velho, sabe? Isso aí é uma coisa que realmente dá projeção, né? E com isso a banda tem que também, o grupo tem que buscar, a partir desse momento, aproveitar, né? E se lançar pro mundo, né? Acho que a importância básica, assim, que eu vejo é essa, né? Fora tudo que acaba indiretamente acontecendo, né? Que, enfim, acaba envolvendo, o próprio festival acaba fazendo com que tenha mais consumidores de jazz. Os bares já programam jazz a semana inteira e assim vai, né? Tem sido bem legal. Sim, e agora a pergunta bombástica, o que seria esse jazz de Porto Alegre? Sim, né? Pra ti, Bruno Melo, né? Cara, eu ainda acho que o jazz em Porto Alegre, vou falar até a nível de Rio Grande do Sul, assim, ele está em um processo de... Como uma cerveja sendo maturada, assim, sabe? Em fermentação, cara, sabe? Então, assim, não se sabe muito bem como é que vai ficar, mas está acontecendo. Então, eu acho que como o jazz tem essa liberdade também, se cria muito, né? E se faz muitas releituras, assim. Eu acho que o jazz em Porto Alegre ainda precisa dialogar com um pouco do nosso folclore também, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, tá? E eu não digo assim, botar uma música gaudéria dentro do jazz, sabe? E nem necessariamente fazer com que seja a música gaudéria, ou enfim, às vezes é uma milonga, ou chamamé, ou é um bombo legueiro. São detalhes que a gente vê que eu acho que vão nos dar uma característica
regional, né? Porque, assim, a gente... não adianta a gente... Eu acho, assim, tem músicos maravilhosos aqui que fazem trabalhos maravilhosos e acho que tá tudo bem. A Kiai, por exemplo, é um exemplo que eu acho, assim, maravilhoso, porque eles encontraram uma linguagem própria, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco, assim, dessa liga com o folclore, sabe? Mas tá indo muito bem. Eu tenho adorado, assim, toda a boa parte da produção que tem vindo, né? No Açorianos eu fui jurado específico do instrumental, né? Então eu recebi muito material. Tem muita coisa boa, muita coisa sendo produzida com alta qualidade, né? Marmota, Kula, a Kiai, o Christian Sperandir, são alguns dos exemplos aí que eu trago que tem se destacado. Vamos então à audição do grupo de Rio Grande, Kiai, com a música Smile Black, grupo composto pelo Marcelo Vaz nos teclados, Dionísio Souza no baixo e Lucas Fê na bateria, em um álbum chamado Além, de 2018.
Olá a todos, este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu sou Bruno Nascimento e você acabou de escutar a música Smile Black, do QI Grupo de Rio Grande, no álbum Além, de 2018. Vamos encerrando o programa, então eu peço que o Bruno traga aí pra gente uma agenda, né? Agenda de shows e eventos, né? que estão ocorrendo agora nesse mês, próximos meses. E já adiantando também o meu agradecimento à tua participação aqui com a gente, muito importante. Então... Muito legal. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu vou destacar algumas datas aqui que eu acho que são bem interessantes para esse momento. Então, a gente vai ter amanhã, né, o International Jazz Day, que é celebrado no mundo inteiro. E Porto Alegre entra no calendário oficial agora, junto com o Poa Jazz. Então vai ter uma série de atividades pela cidade inteira. Vocês podem verificar isso lá no evento mesmo, né? International Jazz Day, que é o Poa Jazz Day, tá? Vocês conseguem achar ali no Facebook. Dia 10 de maio, então, também tem o lançamento da quinta edição do Poa Jazz com Ron Carter, né? No Bar Shopping, um titã, dispensa apresentações. A gente tem também, que foi divulgado agora pelo Paulo Moreira, queridão, dia 20 de maio, no Instituto Ling, tem um pianista maravilhoso, que também é outra lenda, que é o Kenny Barron. Não percam também. E se vocês quiserem ver a programação, eu tenho um canal que eu mesmo divulgo de forma voluntária, toda a cena de Porto Alegre, se chama Jazz ao Sul. É só entrar lá no facebook.com/Jazz ao Sul, e todo dia tem novidade ali acontecendo na cidade inteira. Esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, com o tema O Musicar em Projetos e Festivais, com o produtor Bruno Melo. O programa tem produção do Etnomusurgs, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga. Na técnica, Jefferson Gomes. Obrigado a todos e até a próxima com mais um Músicas do Mundo. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.